Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, parte 2, As Glórias de Goloka, capítulo 7, A Bem-aventurança dos Mundos. Texto 1. Sri Sarupa disse: Meu querido Brahmana, agora pensa cuidadosamente e decide por ti mesmo qual é a meta mais elevada da vida e qual é o melhor meio para atingi-la. Texto 2. Por favor, entende, ó melhor dos Brahmanas de Mathura, assim como eu, já lograste completamente tua meta, isso em decorrência da misericórdia da deusa divina. Texto 3. O que quer que te reste oferir, já quase obtiveste. Por favor, fica sabendo. Posso ver que o Senhor Supremo te outorgou sua misericórdia completa. Texto 4. Vê só, com efeito, eu disse a ti tudo o que aconteceu comigo, e com o Senhor, e com seus devotos. Nada obstante a confidencialidade absoluta destes tópicos. Textos 5 a 7. Os êxtases especiais de que alguém desfruta sob o abrigo dos pés de lótus da personalidade de Deus são privados. O indivíduo deve sentir vergonha em revelá-los, até mesmo para a própria mente. Algumas vezes, ademais, entrei em estados especiais de consciência nos quais eu não mais era capaz de reconhecer a mim ou os demais, tampouco distinguir uma coisa da próxima, em razão do que houve eventos que não testemunhei. Apesar disto, Krishna, em tua presença, adentrou meu coração e suscitou todos estes tópicos, forçando com que saíssem de minha boca. Texto 8. Noto que desenvolveste forte fé nestes tópicos, fé esta que logo te concederá toda a tua recompensa. Texto 9. Hoje, cedo pela manhã, Sri Radhika Devi veio pessoalmente até mim e me ordenou: Sarupa, um Brahmana de Mathura, que é meu devoto, está vindo ao meu bosque. Texto 10. Vai sozinho até lá, como teu primeiro a fazer do dia. Ilumina-o com boas instruções. Consola-o e assiste-lhe, de modo que ele rapidamente obtenha a graça de Krishna. Texto 11. Em obediência à instrução dela, vim para cá sem demora, eufórico, sem pensar sequer rapidamente sobre a perda do desfrute da companhia de Krishna. Texto 12. Sri Parikshit disse: Quando Sarupa viu que o Brahmana, mesmo após instruído desta forma, não havia despertado para o tesouro do amor puro, Sarupa colocou sua mão sobre a cabeça do Brahmana. Texto 13. Pela misericórdia da grande alma Sarupa, tudo o que Sarupa experienciara tornou-se imediatamente manifesto no coração do Brahmana, como se o Brahmana houvesse experienciado tudo pessoalmente. Texto 14. Tais são as magníficas glórias do contato com um grande santo. Mediante tal contato, este Brahmana repentinamente alcançou a perfeição, tomando conhecimento direto de sua identidade eterna. Texto 15. O Brahmana, assim como o Sarupa, foi submerso no oceano de sabores do amor puro e elevado. E todo o seu corpo, assim como o de Sarupa, encheu-se de muitos sintomas desse amor. Ele gritou, chamando por Krishna, o melhor dos jovens: Ó Krishna, Krishna, por favor, revelai-vos! Texto 16. Ele dispôs uma palha de grama entre seus dentes, curvou-se e, em meio a choros queixosos, perguntou a Sarupa e a todos os seres vivos, móveis e inertes: Onde está Krishna? Viste-o aqui? Texto 17. Cantando alto os nomes todo atrativos de Krishna, o Brahmana agarrou-se aos pés de Sarupa.
O Brahmana viu que Sarupa, seu guru, estava afogando-se em um oceano de amor e que perdera o controle sobre si próprio ante a contemplação do amor nele. O Brahmana então chorou. Texto 18. Um instante depois, compelido por uma irrupção de intenso amor, o Brahmana de Mathura levantou-se e começou a vagar pela floresta. Lá ele desmaiou e caiu em um pequeno bosque espinhoso de árvores carira. Texto 19. Querida mãe, muito repentinamente, à distância, vieram sons ricos e doces de flautas e cornetas, os quais misturavam-se ao mugir das vacas e aos sons de vinas feitas de cabaças e aos assovios produzidos a partir de folhas. Texto 20. Despertos pelos sons persistentes, Sarupa e o Brahmana correram na direção do mesmo. Então eles viram Gopala Deva, com seu corpo belamente negro envolto por uma brilhante refulgência. Texto 21. O Senhor, ilimitado em passatempos, estava indo ao Yamuna, a filha do sol, de sorte a dar de beber para os seus animais e para brincar com seus amigos. À medida que se aproximava, ele dançava com uma passada digna de adoração por parte do caminhar jovial do rei dos elefantes. Texto 22. Seu principal ornamento era sua juventude pessoal única. Ele era um oceano repleto de maravilhosas ondas de beleza. Sempre adornado por encantos cada vez mais novos, ele redobrava o regozijo da mente e dos olhos de todos. Texto 23. Todos os sinais auspiciosos marcavam seu belo corpo. Guirlandas de flores nipa adornavam suas orelhas e uma pena de pavão seu cabelo. Uma cadeia de pérolas ensartadas decorava seu pescoço, o qual é similar a um búzio. E suas vestes amarelas de seda, superior e inferior, fulguravam brilhantemente. Texto 24. Sobre o seu amplo peito, a morada da marca Srivatsa e de Lakshmi, dependurava-se uma longa guirlanda de bagas gunja. Sua cintura era como aquela de um leão régio e sua proeza como aquela de centenas de leões. A essência de toda boa fortuna adorava seus pés de lótus. Texto 25. Aprimorando sua veste, estavam guirlandas de flores kadamba, bagas de gunja, folhas de tulasi e brotos de shikanda. Flores variadamente coloridas adornavam sua cintura e seu cinto dependurava-se de forma a embelezar seus quadris. Texto 26. Seus braços, roliços, amplos e fortes e agradáveis aos olhos, brilhavam com esplêndidos braceletes e armilas de ouro. Os dedos de suas mãos de lótus alegremente brincavam em sua graciosa flauta, enquanto a mantinha em contato com seus lábios, vermelhos como a fruta bimba. Texto 27. As melismas inauditas de seu flautear, previstas unicamente por ele próprio, desconcertavam todo o universo como um intoxicante néctar. E o irrequieto divertir-se de seus olhares, leves e de soslaio, decoravam-lhes gentilmente os olhos de lótus. Texto 28. A esplêndida dança de suas sobrancelhas, um par de arcos, nutria os sentimentos amorosos de seus servos, e seu rosto de lótus, sempre a sorrir, atraía os corações dos melhores dos sábios. Texto 29. Na ponta de seu nariz, um nariz primoroso como uma flor de gergelim, luzia uma única pérola nascida da testa de um elefante nobre. A intervalos, sua mão graciosamente tirava para o lado as abelhas que eram seus cachos de cabelo, os quais eram adornados
pela poeira levantada pelas vacas. Texto 30. Sua testa ampla, cujo formato se assemelhava a uma meia-lua, incandescia com o fulgor de sua tílaca vertical estritamente reta, feita com o barro do Yamuna. Seus membros foram pintados com motivos feitos a partir de vários minerais de montanhas. Ele era um oceano repleto de imensas ondas de passatempos divertidos. Texto 31. Mantendo-se em sua encantadora postura curvada em 3 pontos, às vezes ele tocava várias melodias alegres em sua flauta, fazendo com que seus queridos amigos rissem. Seus pés decoravam a terra em todas as direções. Texto 32. Rodeando por todos os lados estavam queridos amigos, cuja aparência lembrava a aparência dele. E ele mantinha-se junto a Rama, seu irmão mais velho, cuja compleição era branca, que estava enfeitado por vestes azuis de seda, cujo corpo era absolutamente atrativo, e cuja idade e cujos trajes eram tais quais os dele. Texto 33. A carga do pesado e persistente júbilo de ver Krishna fez com que os 2 devotos caíssem ao chão. Com efeito, eles repentinamente atiraram-se ao chão como se fossem oferecer reverências prostradas. Toda a competência deles se perdeu no entusiasmo do momento. Texto 34. O Senhor, compelido por seu amor por seus queridos devotos, correu ao encontro deles, e quando os alcançou, ele desmaiou e caiu sobre eles, abraçando ambos com seus longos e poderosos braços. Texto 35. Imagina aquele Mestre Supremo, com seu coração derretendo em compaixão, banhou-os com uma chuva de lágrimas de amor. Em um momento, ele levantou-se, ergueu os 2 devotos do chão com ambas as mãos e os acalmou. Texto 36. Removendo as lágrimas e a poeira que se encontravam nos corpos desses devotos, o misericordioso Senhor abraçou-os vezes e mais vezes. E naquele mesmíssimo lugar, sentou-se no chão com eles e falou nectárias palavras para agradar o Brahmana. Texto 37. O Senhor Supremo disse: Venturoso e nobre Brahmana de Mathura, Sri Janasharma, és a lua nascida do oceano da dinastia dos Brahmanas. Tua paz e teu bem-estar encontram-se resplandecentes sob todos os aspectos? Texto 38. Unicamente em virtude de tua influência estamos bem a minha família e eu. Devido à tua misericórdia, meu coração está atraído por ti. Eu sempre olhava em direção ao caminho pelo qual chegarias. Texto 39. Por boa fortuna, tu te lembraste de mim, e por boa fortuna pude ver-te novamente após muito tempo. Querido Brahmana, sou completamente subordinado ao teu controle. Por favor, sente-te livre para desfrutar aqui como queiras. Texto 40. Shri Parikshit disse: Levado por uma grande inundação de amor estático, Janasharma, completamente deslumbrado, incapaz foi de responder Krishna, ou mesmo de olhar diretamente para ele. Texto 41. Com sua garganta embargada por soluçado choro e seus olhos obstruídos por lágrimas, tudo o que pôde fazer foi colocar sua cabeça aos pés de lótus de Krishna e prantear profusamente. Texto 42. O Sr. Krishna, a joia principal das personalidades munificentes, estava aflito porquanto não conseguia encontrar algo melhor do que ele próprio para dar de presente. Ele então removeu os ornamentos de seu próprio corpo e decorou o Brahmana com eles, fazendo com que ficasse parecido com Sarupa. Texto 43. Desta maneira,
Krishna outorgou a Janasharma uma misericórdia suprema que somente ele poderia outorgar. Janasharma, por sua vez, sentiu-se completamente realizado. Texto 44. Então, com um sinal de sua flauta e um som especial de sua boca, Krishna chamou as vacas e fez com que elas bebessem água. Texto 45. E simplesmente por meio desse mesmo som peculiar, ele fez com que os animais parassem e se deitassem em locais confortáveis. Então, com os 2 devotos e seu irmão mais velho e seus outros amigos, ele brincou na água. Texto 46. A intervalos, Krishna se aproximava de seus amigos que estavam espirrando água uns nos outros e os encharcava com ondas. E algumas vezes os garotos iam até ele, o mais perito em todos os esportes e diversões, e sujeitavam-no a uma torrente de ondas. Deleitava-se o Senhor com tudo isso. Texto 47. Valendo-se da água fluente do Sri Yamuna como instrumento, ele e seus amigos tocaram todo tipo de música auspiciosa, e ele divertiu-se esportivamente, cruzando o rio de várias maneiras, tanto com a correnteza quanto contra ela. Texto 48. Certas vezes, Krishna escondia de brincadeira seu corpo nas águas do Yamuna e seu rosto em um aglomerado de flores de lótus, de maneira que ninguém o pudesse encontrar. Texto 49. Quando seus amigos, que não tinham nenhum outro propósito na vida senão vê-lo, procuravam por ele sem sucesso, eles choravam em terrível agonia, com suas mentes perturbadas, e gritavam por ele com vozes veementes. Texto 50. Logo então, o matreiro Krishna saía risonho do meio dos lótus. Os garotos, com seus arregalados olhos repletos de júbilo, corriam e pulavam na água para poderem ir estar com Krishna, que deste modo divertia-se. Texto 51. Ele decorou seus amigos com encantadoras guirlandas feitas de flores aquáticas ensartadas com fibras de caules de lótus. Então ele e seus amigos saíram da água e, da mesma maneira, decoraram-no. Texto 52. De modo a almoçarem ali na extensa e atrativa margem do Yamuna, Krishna sentou seu irmão mais velho no meio dos vaqueirinhos, que se sentaram ao redor deles em círculos concêntricos. Texto 53. Krishna desfrutou servir os garotos com as maravilhosas iguarias que haviam trazido de suas casas. Enquanto servia, ele movia-se para frente e para trás, diante dos garotos, com uma passada dançante e divertida. Texto 54. Os garotos também tinham deliciosas frutas, flores e grãos, todos fornecidos frescos em toda a estação pelos muitos tipos de árvores divinas na floresta de Vrindavana. Krishna desfrutou servir a todos os garotos as frutas de que mais se agradava cada um deles. Textos 55 e 56. Ele serviu rasalas, pupunha e frutas bilva, e badaras e amalacas, e cocos, jacas, uvas e bananas. Ele serviu laranjas, pilos, cariras e outras frutas maduras e suculentas, como tâmaras e romãs. Texto 57. O infalível Sr. Krishna colocou-se diante de cada garoto, um após o outro, e pegou um punhado de cada prato e o comeu, e também deu de comer ao garoto. Dessarte, ele satisfez cada um deles. Textos 58 e 59. Os amigos de Krishna examinaram todas as preparações, pegaram aquelas que consideravam especialmente saborosas e, com suas próprias mãos,
reverencialmente as colocaram na divina boca de Krishna. Borbulhando de alegria, Krishna, com grande entusiasmo, comeu cada oferenda, louvando suas qualidades e fazendo caretas. Desta maneira, ele fez seus amigos rirem e os encantou perdidamente. Textos 60 e 61. Aquele mais exímio desfrutador de todos os tipos de esportes recreativos bebeu um delicioso néctar de tamarindo, bem como muitas outras bebidas, e leitelho e água do Yamuna, carregados em cabaças de tumbi e em outras variedades de recipientes, e fez com que os vaqueirinhos bebessem também. Desta forma, ele deleitou todos os vaqueirinhos. Texto 62. Krishna realizou Achamana, e então mascou fragrantes nozes de bétul, enriquecidas com cânfora, as quais haviam sido trazidas de casa por cada um dos garotos, e também nozes de bétul frescas da floresta, umedecidas e embaladas em muitas folhas de trepadeiras naga. Ele desfrutou das nozes de bétul e também as distribuiu. Textos 63 a 66. Seus amigos fizeram-lhe várias guirlandas de flores e folhas. Havia flores e folhas de tulasi, malati e jati, de malika, jasmim kunda, kubjaka, de cravo, keitaki e jinti, de madhavi e 2 tipos de utika. As guirlandas tinham kanchana e karavira e shatapatri, cada uma de 2 tipos, e flores e folhas de palasha e navamali, e odra e damanaka e outras. Havia flores e folhas de kadamba e de nipa e bakula, e naga, punaga e champaka. As guirlandas tinham kutaja e ashoka e mandara. Elas tinham karnikara, asana, arjuna, patala, priyaka e ainda outras flores e folhas. Krishna colocou essas guirlandas em si mesmo e as distribuiu entre seus amigos. Texto 67. Ele esfregou seus membros com uma pasta composta de sândalo, aguro, cúncuma, almíscar e outras substâncias fragrantes trazidas da floresta. Textos 68 e 69. Então, em um bosque selecionado, fragrante com as flores de perfume adocicado e ressoante com o zunir de abelhas, Krishna descansou um pouco sobre uma excelente cama feita de muitas folhas, brotos e flores novos e macios. O corpo de seu querido amigo Sridhama providenciou-se como um confortável travesseiro e incontáveis amigos serviam Krishna recitando peritamente orações, cantando docemente, abanando-o, enfeitando seu cabelo e massageando seus pés e mãos de lótus. Texto 70. Krishna desfrutava de satisfazer seus amigos de várias maneiras, juntamente com Balarama, entregue ao seu passatempo de relaxar. Embora os amigos de Krishna fossem muito competentes no jogo de não rir, Krishna derrotava-os imitando várias personalidades, distorcendo seu rosto e fazendo centenas de piadas. Texto 71. Então, fazendo os animais se levantarem, soando sinais com sua flauta e sua corneta de chifre de búfalo, ele desfrutou pastoreá-los próximo à colina de Govardhana. Texto 72. E novamente, todos os seus amigos, cada um de acordo com seu próprio gosto, tentaram superar os demais na arte de decorar Krishna com um sortimento dos maravilhosos artigos da floresta. Texto 73. À noite, Krishna, o outorgador da felicidade a todos de Vraja, deixou o recém-chegado Brahmana Janasharma nas mãos de Sarupa e, como antes, aproveu-se em entrar na vila pastoril. Texto 74.
Ó Mãe, és fixa na inteligência sobreexcelente obtenível apenas pela misericórdia do Sr. Gopinata. Agora, refletindo sobre tudo o que ouviste, podes responder tuas próprias perguntas. Texto 75. Através de teus próprios esforços, querida Mãe, tenta, por favor, alcançar Sri Goloka, o profundo oceano onde a inundação de toda bem-aventurança transcendental encontra seu limite último. Simplesmente por ir lá, gozarás eternamente de toda a variedade das mais doces trocas amorosas com esse mesmo Senhor Supremo. Texto 76. Não é o caso que qualquer um, a qualquer momento, pode obter estas perfeições prontamente, apenas por viajar até o distrito de Mathura na Terra. Ao invés disso, somente raras personalidades oferem-nas, o que ocorre quando elas obtêm a misericórdia completa dos queridos devotos do Senhor. Portanto, ó Mãe, reúne, por favor, a poeira dos pés dos devotos que têm amor exclusivo pelos pés de lótus do Senhor. Texto 77. Aquele lugar de nome Goloka outorga contato amoroso eterno com os belos pés de lótus de Krishna, os quais são intensamente cobertos pelo cúncuma da protuberância dos seios das gopis. Querida Mãe, assim respondi de acordo com o espírito de tuas questões afetuosas e profundamente reflexivas, e todas as tuas dúvidas devem ter sido, então, destruídas. Texto 78. Aquele mundo Goloka, brilhando acima até mesmo de Vaikunta, pode ser alcançado unicamente pelo amor firme e ilimitado pelos venturosos pés do amante das gopis. Naquela terra, a pessoa recebe as recompensas mais valiosas, muito além dos próprios desejos. Quando alguém medita nos residentes daquele mundo, eles concedem a mais elevada fortuna do estabelecimento fixo em Prema. Texto 79. Agora ouve, por favor, algumas declarações relevantes dos grandes sábios, declarações que satisfarão em plenitude tua mente. Texto 80. Acima do céu está Brahmaloka, que é servido por muitos Brahmarishis. Trata-se da meta do Sr. Shiva e de sua esposa, Uma, e das grandes almas luminosas que são liberadas no Supremo. Texto 81. Acima de Brahmaloka está o planeta das vacas, que é protegido pelos Sadhyas. Ó Krishna, esse grande planeta é infinitamente expansivo, permeando o ilimitado céu espiritual. Texto 82. Aquele planeta situa-se acima de todos os demais, e lá sois alcançado mediante intenso concentrar do coração. Nenhum de nós pode compreender aquele mundo, embora tenhamos indagado sobre ele de nosso avô. Texto 83. Swarga é a meta granjeada pelas práticas piedosas, como o controle da mente e dos sentidos. E Brahmaloka é o destino mais elevado, granjeado por aqueles que se ocupam em intensa disciplina espiritual. Textos 84 e 85. Ascender a Goloka, no entanto, o planeta das vacas, é muito difícil. Aquele planeta estava sob ataque. Vós, no entanto, ó Krishna, vós que sois competente, imperturbável e sábio, salvaste-lo, colocando fim a todas as injúrias contra as vacas. Texto 86. Também, portanto, ó filho de Kunti, em muitas diferentes formas eu me movimento aqui na terra, em Brahmaloka e na eterna morada Goloka. Texto 87. Sri Janamejaya disse ao sábio Jaimini: Ó mais importante dos Vaishnavas,
ouvi estes mesmos versos de Vaishampayana e derivei certa compreensão deles. Texto 88. Agora, entretanto, tendo ouvido estes versos de ti, meu coração brilha com novo entendimento. Ó, vê só as mais incríveis glórias dos devotos do Senhor Supremo. Texto 89. Temendo que esta narração esteja prestes a acabar, o meu coração queima com tristeza. Por favor, ministra algum tônico médico mediante o qual meu coração possa mais uma vez sentir-se plenamente satisfeito. Textos 90 e 91. Sri Jaimini disse: minha querida criança, no júbilo de ter falado acerca das glórias de Goloka, teu pai recitou muitos versos que complementam estas duas histórias maravilhosas. Tais versos encantadores expressam vários doces êxtases e carregam consigo o significado essencial de todos os Shrutis e Smritis. Cantando-os, sou capaz de dispersar a lamentação que sinto na ausência de teu respeitável pai, e assim viajo alegremente por este mundo. Agora recitarei esses versos para ti. Texto 92. Adoro Govinda, o Senhor primordial. Ele reside no coração de todos como a super-alma e, simultaneamente, em seu próprio reino, Goloka, com Radha, que se assemelha à sua própria figura espiritual e que corporifica a potência estática, Larini. As companhias deles são as amigas íntimas dela, expansões de sua forma corpórea, que são permeadas pela raça espiritual, sempre venturosa. Texto 93. Abaixo de tudo está localizado o mundo material, Devidama. Em seguida, acima, está a morada de Mahesha, Maheshadama. Acima do Maheshadama encontra-se a morada de Hari, Haridama. E acima de todos eles, localiza-se o reino pessoal de Krishna, chamado Goloka. Adoro o primordial Senhor Govinda, aquele que designou suas respectivas autoridades aos regentes desses reinos hierarquizados. Textos 94 e 95. Adoro aquela morada transcendental, conhecida como Svetadvipa, onde, como consortes amoráveis, as Lakshmis, em sua essência espiritual imaculada, praticam o serviço amoroso ao Senhor Supremo, Krishna, seu único amante, onde toda a árvore satisfaz todos os desejos, onde o solo é pedra dos desejos e a água é néctar, toda palavra é canção, todo passo é dança e a flauta é o companheiro favorito. A refulgência naquele reino é plena de bem-aventurança transcendental, e as entidades espirituais supremas são todas desfrutáveis e saborosas. Lá, inumeráveis vacas sempre fornecem transcendentais oceanos de leite, e o tempo transcendental, sempre presente, sem passado ou futuro, existe eternamente, não sujeito a transcorrer sequer pelo intervalo de meio instante. Esse reino de Goloka é conhecido unicamente por pouquíssimas almas autorrealizadas neste mundo. Texto 96. Ademais, quão piedosas são as extensões de terra em Vraja, visto que a personalidade de Deus primordial, disfarçando-se com as peculiaridades humanas, vagueia por ali, atuando seus muitos passatempos. Adornado com guirlandas silvestres maravilhosamente variadas, o Sr. Krishna, cujos pés são adorados pelo Sr. Shiva e pela deusa Rama, vibra sua flauta enquanto pastoreia as vacas na companhia de Balarama. Texto 97. Ó Senhor Todo-Poderoso,
quão imensamente afortunadas são as vacas e as donzelas de Vrindavana. Assumindo a forma de seus bezerros e filhos, alegremente mamastes, até vossa plena satisfação, o néctar de seu leite. Todos os sacrifícios védicos executados, desde tempo imemorial até o dia presente, não vos deram tanta satisfação. Texto 98. Quão formidavelmente afortunados são Nanda Maharaj, os vaqueiros e todos os demais habitantes de Vrajabhumi. Não há limite para a sua boa fortuna, porque a verdade absoluta, a fonte da bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo, tornou-se seu amigo. Texto 99. Ainda assim, não obstante a inconcebibilidade da extensão da boa fortuna desses residentes de Vrindavana, nós 11 deidades presidentes dos vários sentidos, a começar pelo Sr. Shiva, também somos absolutamente afortunados, porquanto os sentidos desses devotos de Vrindavana são as taças através das quais nós repetidamente bebemos a intoxicante e nectária bebida do mel de vossos pés de lótus. Texto 100. Minha maior boa fortuna possível seria obter qualquer nascimento nesta floresta de Gokula e ter minha cabeça banhada pela poeira a cair dos pés de lótus de qualquer um de seus residentes. Toda a sua vida e alma é a suprema personalidade de Deus, Mukunda, ele cuja poeira dos pés ainda está sendo procurada pelos mantras védicos. Texto 101. Minha mente perturba-se com a simples tentativa de pensar em que recompensa, senão vós, poderia existir em algum lugar. Sois a corporificação de todas as bênçãos, as quais outorgais a estes residentes da comunidade pastoril de Vrindavana. Já fizestes o arranjo de dar-vos a Putaná e a seus membros familiares, em troca dela ter se disfarçado de uma devota. O que vos resta, então, dar a estes devotos de Vrindavana, cujas casas, cujas riquezas, cujos amigos, parentes queridos, corpos, filhos e as próprias vidas e corações são todos dedicados unicamente a vós. Texto 102. Meu querido Sr. Krishna, até que as pessoas se tornem vossos devotos, seus apegos e desejos materiais permanecem saqueadores, suas casas permanecem prisões e seus sentimentos afetivos para com seus membros familiares permanecem grilhões. Texto 103. Meu querido mestre, embora não tenhais conexão alguma com a existência material, vindes a esta terra e imitais a vida material, simplesmente para expandir as variedades de desfrute estático para vossos devotos rendidos. Texto 104. Há pessoas que dizem, sei tudo sobre Krishna, que elas pensem de tal maneira. Quanto a mim, não desejo falar muito sobre esse assunto. Ó meu Senhor, permite-me dizer apenas isto. No atinente a vossas opulências, elas situam-se todas além do alcance da minha mente, do meu corpo e de minhas palavras. Texto 105. Meu querido Krishna, humildemente solicito agora permissão para partir. Na verdade, sois o conhecedor e vidente de todas as coisas. Com efeito, sois o Senhor de todos os universos. Mas a despeito disso, ofereço este universo em particular a vós. Texto 106. Meu querido Sri Krishna, outorgais felicidade à dinastia Vrishni, que é como um lótus, e expandis os grandes oceanos a consistirem na terra,
nos semideuses, nos brahmanas e nas vacas. Vós dispersais a densa escuridão da irreligião e vos opondes aos demônios que aparecem na terra. Ó suprema personalidade de Deus, enquanto este universo existir e enquanto sol brilhar, oferecerei minhas reverências a vós. Texto 107. Esta terra tornou-se agora a mais afortunada, porque tocaste sua grama e seus arbustos com vossos pés, e suas árvores e trepadeiras com os dedos de vossas mãos, e porque agraciaste seus rios, montanhas, pássaros e animais, com vossos olhares misericordiosos. Acima de tudo, entretanto, abraçastes as jovens vaqueiras entre vossos dois braços, um favor desejado ardentemente, mesmo pela própria deusa da fortuna. Texto 108. Ó amiga, Vrindavana está ampliando a glória da terra, agora que obteve o tesouro dos pés de lótus de Krishna, o filho de Devaki. Os pavões dançam loucamente quando ouvem a flauta de Govinda, e quando os veem do topo das colinas, as outras criaturas ficam atordoadas. Texto 109. De todos os devotos, esta colina de Govardhana é o melhor. Ó amigas, para Krishna e Balarama, juntamente com seus bezerros, vacas e amigos vaqueiros, esta colina fornece todas as necessidades: cavernas, frutas, flores, raízes comestíveis, água para beber e grama muito macia. Desta maneira, a colina oferece respeitos ao Senhor. Sendo tocada pelos pés de lótus de Krishna e Balarama, a colina de Govardhana parece muitíssimo jubilante. Texto 110. Na companhia de Balarama e dos outros vaqueirinhos, o Sr. Krishna vibra continuamente sua flauta enquanto pastoreia todos os animais de Vraja, mesmo sob o completo calor do sol de verão. Vendo isso, a nuvem no céu expandiu-se por amor. Ela está erguendo-se alta e construindo a partir de seu próprio corpo, com sua infinitude de gotículas de água similares a flores, um guarda-sol para o bem de seu amigo. Texto 111. Quando os rios ouvem o flautear de Krishna, suas mentes começam a desejá-lo, em decorrência do que o fluxo de suas correntes cessa, e suas águas agitadas movem-se circularmente em rodamoinhos. Então, com os braços de suas ondas, os rios abraçam os pés de lótus de Murari e, segurando-se a eles, apresentam oferendas de flores de lótus. Texto 112. As árvores e trepadeiras nesta floresta respondem ao som, tornando-se tão luxuriantes com frutas e flores, que parecem estar manifestando o Sr. Vishnu dentro de seus corações. Ao mesmo tempo que seus galhos se curvam devido ao peso, os filetes em seus troncos e as trepadeiras permanecem eriçados no êxtase do amor a Deus, e tanto as árvores como as trepadeiras derramam uma chuva de seiva doce. Texto 113. Ó personalidade original! Estas abelhas devem ser todas grandes sábios e os mais elevados devotos de vossa pessoa, pois eles vos estão adorando, seguindo-vos ao longo do caminho, cantando vossas glórias, as quais são, em si mesmas, um lugar sagrado para o mundo inteiro. Conquanto tenhais vos escondido dentro da floresta, ó impoluto, elas se recusam a abandonar-vos, seu Senhor adorável. Texto 114. A arrebatadora canção da flauta rouba as mentes das garças, cisnes e outros animais que moram em lagos. Com efeito, eles aproximam-se de Krishna, fecham seus olhos e, mantendo o silêncio estrito, adoram-no, fixando sua consciência nele em profunda meditação. Texto 115. Ó Mãe,
Nesta floresta, todos os pássaros subiram sobre os belos galhos das árvores a fim de ver Krishna. De olhos fechados, eles estão simplesmente ouvindo em silêncio as doces vibrações de sua flauta e não se atraem por nenhum outro som. Certamente esses pássaros estão no mesmo nível que grandes sábios. Texto 116. Bem-aventuradas são essas tolas veadas, pois elas aproximam-se do filho de Maharaj Nanda após ouvirem-no tocar sua flauta, ele que se veste magnificamente. Com efeito, ambos, o veado e a veada, adoram o Senhor com olhares de amor e afeição. Texto 117. Utilizando suas orelhas erguidas como recipientes, as vacas estão bebendo o néctar do flautear emanando da boca de Krishna. Os bezerros, com suas bocas cheias de leite das tetas úmidas de suas mães, levam Govinda para dentro de si através de olhos lacrimejantes e abraçam-no dentro de seus corações. Texto 118. Quando Krishna vibra sua flauta, os touros, os veados e as vacas de Vraja, mantendo-se em grupos a uma grande distância, são todos cativados pelo som e param de mastigar o alimento em suas bocas e erguem suas orelhas. Paralisados, eles parecem estar adormecidos ou parecem ser figuras em uma pintura. Texto 119. As aborígenes da área de Vrindavana são perturbadas pela luxúria quando veem a grama marcada com pó vermelho de cúncuma. Dotado da cor dos pés de lótus de Krishna, esse pó originalmente decorava os seios de suas amadas, e quando as aborígenes esfregavam-no em seus rostos e seios, elas sentiam-se completamente satisfeitas e abandonavam toda a ansiedade. Texto 120. Certas vezes, Krishna ia a algum lugar um pouco distante, a fim de ver a beleza da floresta. Então, todos os outros garotos corriam para acompanhá-lo, cada um dizendo: eu serei o primeiro a correr e tocar Krishna. Eu tocarei Krishna primeiro. Dessa maneira, eles desfrutavam a vida tocando repetidamente em Krishna. Texto 121. Assim, todos os vaqueirinhos, tendo acumulado os resultados de atividades piedosas por muitas vidas, costumavam brincar com Krishna. Ele que, para os gyanis impersonalistas, é a realização da bem-aventurança do Brahman. Ele que, para os devotos em servidão eterna, é a suprema personalidade de Deus. Ele que, para as pessoas ordinárias, não é nada senão outra criança comum. Texto 122. Os yogis talvez se submetam a severas austeridades e penitências por muitos nascimentos. Contudo, no devido curso do tempo, quando esses yogis alcançarem a perfeição de controlar a mente, eles ainda assim prosseguirão incapazes de provar até mesmo uma única partícula de poeira dos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. O que então podemos descrever sobre a imensa fortuna dos habitantes de Vrajabhumi, com os quais a suprema personalidade de Deus pessoalmente viveu e que viram o Senhor face a face. Texto 123. Certas vezes, o Senhor Krishna ficava cansado de lutar e deitava-se próximo à base de uma árvore, descansando sobre uma cama feita de brotos macios e botões de flores, e utilizando o colo de um vaqueirinho como seu travesseiro. Texto 124. Alguns dos vaqueirinhos, que eram todos grandes almas, livres de todos os pecados, massageavam então seus pés de lótus, e outros abanavam-no peritamente. Texto 125. Meu querido rei,
outros garotos cantavam canções apropriadas para a ocasião, as quais encantavam Krishna. Os corações dos garotos, por sua vez, derretiam-se devido ao amor por ele. Texto 126. Ó Brahmana erudito, o leite do seio de mãe Yashoda foi sugado pela suprema personalidade de Deus. Que atividades auspiciosas ela e Nanda Maharaj observaram para então lograrem tamanha perfeição em amor estático. Texto 127. Portanto, ó Maharaj Parikshit, melhor dos Bharatas, quando a suprema personalidade de Deus tornou-se o filho de Nanda Maharaj e Yashoda, eles obtiveram amor devocional perfeitamente fixo por ele, o que também se mostrou verdade com todos os demais habitantes de Vrindavana, os Gopas e as Gopis. Texto 128. Ó Maharaj Parikshit, melhor dos Kurus, Nanda Maharaj era muito liberal e simples. Retornando para a casa de sua viagem, ele imediatamente pegou Krishna em seu colo e, cheirando formalmente a cabeça de Krishna, ele, sem dúvida alguma, gozou bem-aventurança transcendental. Texto 129. Devido à penosa labuta de mãe Yashoda, todo seu corpo cobriu-se de suor e as flores estavam caindo da trança de seu cabelo. Quando a criança Krishna viu sua mãe assim fatigada, ele ficou misericordiosamente disposto para com ela e concordou em ser amarrado. Texto 130. Nem o Sr. Brahma, nem o Sr. Shiva, nem mesmo a deusa da fortuna, que sempre busca refúgio no peito do Senhor Supremo, podem obter da suprema personalidade de Deus, aquele que concede a liberação deste mundo material, uma misericórdia tão grande quanto aquela recebida por mãe Yashoda. Textos 131 e 132. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o outorgador de muitas bênçãos, incluindo a liberação ou a unidade com a refulgência Brahman. Por esse filho de Devaki, as Gopis sempre sentiram amor materno. Elas olhavam para ele como se fosse seu próprio filho, e Krishna, com plena satisfação, mamava o leite que, por afeição maternal, fluía livremente de seus seios. Portanto, ninguém deve pensar que, após terem deixado seus corpos, elas retornaram à existência material, a qual surge como resultado da ignorância. Texto 133. As jovens Gopis obtiveram o mais intenso prazer ao verem Govinda retornar para casa, visto que para elas, mesmo um momento sem sua associação, parecia uma centena de eras. Texto 134. Com suas mentes absortas em pensar nele, elas conversavam sobre ele, atuavam seus passatempos e sentiam-se repletas de sua presença. Elas esqueciam-se completamente de suas casas, enquanto cantavam alto as glórias das qualidades transcendentais de Krishna. Texto 135. Que austeridades as Gopis devem ter realizado! Com seus olhos, elas sempre bebem o néctar da forma do Sr. Krishna, que é a essência da amabilidade e jamais é igualada ou superada. Essa amabilidade é a única morada da beleza, da fama e da opulência. É perfeita por si só, sempre nova e extremamente rara. Texto 136. As donzelas de Vraja são as mulheres mais afortunadas. Com suas mentes completamente apegadas a Krishna e suas gargantas sempre embargadas em meio a lágrimas, elas cantam constantemente sobre ele, enquanto ordenham as vacas, debulham os grãos, batem manteiga, reúnem esterco de vaca para usarem como combustível, brincam em balanços, atendem ao choro de seus bebês,
chuviscam o chão com água, limpam suas casas e assim por diante. Suas mentes são fixas exclusivamente em Krishna. Texto 137. Quando as jovens gopis ouvem Krishna tocando sua flauta, enquanto deixa Vraja de manhã com suas vacas, ou retorna com elas ao entardecer, elas rapidamente saem de suas casas para vê-lo. Elas devem ter realizado muitas atividades piedosas para poderem vê-lo enquanto ele caminha pela estrada, com seu rosto sorridente, olhando para elas com grande misericórdia. Texto 138. Não sou capaz de pagar minha dívida por vosso serviço imaculado, nem mesmo ao longo de uma vida de Brahma. Vossa conexão comigo é irreprovável. Vós adorastes-me, cortando todos os laços domésticos, os quais são difíceis de serem rompidos. Portanto, por favor, permite que vossos próprios feitos gloriosos sejam vossa compensação. Texto 139. Querido e gentil Uddhava, vai a Vraja e dá prazer aos nossos pais. Abranda também as gopis a sofrerem com a saudade de mim, dando-lhes minha mensagem. Texto 140. As mentes dessas gopis estão sempre absortas em mim, e suas próprias vidas são sempre devotadas a mim. Por mim, elas abandonaram tudo relacionado aos seus corpos, inclusive a felicidade ordinária nesta vida e os deveres religiosos necessários para a felicidade na vida seguinte. Aceito para mim, portanto, a obrigação de manter essas gopis sob todas as circunstâncias. Texto 141. Meu querido Uddhava, para aquelas mulheres de Gokula, sou o mais estimado objeto de amor. Distarte, quando se lembram de mim, que estou tão distante, elas são tomadas pela ansiedade da separação. Texto 142. Simplesmente porque prometi retornar para elas, minhas namoradas vaqueiras, que são completamente devotadas a mim, esforçam-se com grande dificuldade para, de uma maneira ou outra, manterem suas vidas. Texto 143. Os residentes de Vrindavana, encabeçados pelas gopis, eram completamente apegados a mim, com o mais profundo amor. Em virtude disso, quando meu tio Akrura levou tanto meu irmão Balarama como eu para a cidade de Mathura, os residentes de Vrindavana sofreram extrema aflição mental devido à saudade de mim e foram incapazes de encontrar qualquer outra fonte de felicidade. Texto 144. Querido Uddhava, todas aquelas noites que as gopis passaram comigo, seu mais querido amigo, quando eu estava presente em Vrindavana, pareceram-lhes durar menos do que um instante. Por outro lado, quando privadas de minha associação, as gopis sentiram que aquelas mesmas noites se alongavam por todo sempre, como se cada noite fosse igual a um dia de Brahma. Texto 145. Meu querido Uddhava, assim como grandes sábios em transe yógico fundem-se na autorrealização como rios fundindo-se no oceano, e em virtude disso não têm consciência de nomes e formas materiais, as gopis de Vrindavana eram tão completamente apegadas a mim dentro de suas mentes que elas não podiam pensar em seus próprios corpos, ou neste mundo, ou em suas vidas futuras. Toda sua consciência estava simplesmente presa a mim. Texto 146. Todas aquelas centenas de milhares de mulheres, conhecendo-me como seu mais encantador amante e ardentemente desejando-me de tal maneira, não tinham ciência da minha verdadeira posição. Contudo, associando-se intimamente comigo, elas alcançaram-me, eu que sou
a suprema verdade absoluta. Texto 147. Entre todas as personalidades na Terra, unicamente estas vaqueiras tornaram verdadeiramente perfeitas suas vidas corporificadas, pois atingiram a perfeição do imaculado amor pelo Sr. Govinda. O amor puro delas é avidamente buscado por aqueles que temem a existência material, pelos grandes sábios e também por nós mesmos. Para alguém que saboreou as narrações do Senhor Infinito, qual é a utilidade de um nascimento como um Brahmana de classe elevada, ou mesmo como o próprio Sr. Brahma? Texto 148. Como é incrível o fato de que estas simples mulheres que erram pela floresta, aparentemente arruinadas por uma conduta irregular, tenham atingido a perfeição do amor imaculado por Krishna, a alma suprema. Com efeito, é verdade que o Senhor Supremo pessoalmente outorga suas bênçãos, mesmo a um adorador ignorante, assim como o melhor medicamento funciona, mesmo quando ingerido por alguém ignorante de seus ingredientes. Texto 149. Quando o Sr. Sri Krishna estava dançando com as belas golpes de Vraja na Rasa Lila, as golpes foram abraçadas pelos braços do Senhor. Este favor transcendental jamais foi concedido à deusa da fortuna ou a outras consortes no mundo espiritual. Na verdade, tal coisa jamais foi sequer imaginada pelas mais belas moças dos planetas celestiais, moças cujo lustre e aroma corpóreo assemelham-se à beleza e à fragrância do lótus. E o que dizer das mulheres terrenas, que são muito bonitas pela estimativa mundana? Texto 150. As golpes de Vrindavana renunciaram à associação de seus esposos, filhos e outros membros familiares, o que é de difícil renúncia, e abandonaram o caminho da castidade para refugiarem-se nos pés de lótus de Mukunda, Krishna, o qual deve ser buscado pelo conhecimento védico. Oh, possa eu ser afortunado bastante para ser um dos arbustos ou uma das trepadeiras ou ervas de Vrindavana, pois as golpes pisam sobre eles e os abençoam com a poeira de seus pés de lótus. Texto 151. Embora a própria deusa da fortuna e o Sr. Brahma e todos os outros semideuses tenham realizado todos os seus desejos e sejam mestres da perfeição yógica, eles podem adorar os pés de lótus de Krishna unicamente dentro de suas mentes purificadas. Durante a dança da rasa, entretanto, o Sr. Krishna acomodou seus pés sobre os peitos das golpes, e abraçando esses pés, as golpes abandonaram toda a aflição. Texto 152. Ofereço repetidamente minhas reverências à poeira dos pés das mulheres da vila pastoril de Nanda Maharaj. Quando essas golpes cantam sonoramente as glórias de Sri Krishna, a vibração purifica os 3 mundos. Texto 153. Minhas queridas golpes, que atividades auspiciosas deve a flauta ter realizado para desfrutar o néctar dos lábios de Krishna independentemente e deixar apenas um gostinho para nós golpes, a quem esse néctar de fato destina-se? Os antepassados da flauta, as árvores de bambu, derramam lágrimas de felicidade. Sua mãe, o rio em cujas margens o bambu nasceu, regozija-se em decorrência do que as flores de lótus mantêm-se eriçadas como o pelo de seu corpo. Texto 154. O Sr. Sri Krishna, o refúgio último de todas as entidades vivas, também é conhecido como Devaki Nandana ou Yashoda Nandana, o filho de Devaki e Yashoda. Ele é o guia da dinastia Yadu e, com seus poderosos braços, ele mata tudo o que é inauspicioso, bem como todo homem ímpio.
Por sua presença, ele destrói todo infortúnio de todas as entidades vivas, móveis e inertes. Seu bem-aventurado e sorridente rosto sempre amplia os desejos luxuriosos das golpes de Vrindavana. Que ele seja todo glorioso e feliz. Texto 155. Sri Janamejaya disse: Sou completamente bem-sucedido. Sou completamente bem-sucedido. Ó Senhor, ó Mestre espiritual, sou porque me destes a oportunidade de saborear as glórias secretas de Goloka. Texto 156. Sri Jaimini disse: Meu caro rapaz, o que dizes é verdade. Qualquer um que ouça ou cante esta narrativa com devoção, ou que nela medite com essa mesma postura, alcançará a morada do Supremo. Texto 157. Reverências a ele, o filho do bem-aventurado rei dos vaqueiros, que está sempre agitado pela compaixão imotivada, que por sua própria iniciativa incita seus devotos a desenvolverem devoção por ele, e que, então, fica completamente satisfeito, como se seus devotos estivessem sendo muito amáveis para com ele. Conclui-se aqui a leitura do Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, com tradução por Bhagavan Das, de Juiz de Fora, discípulo de Srila Dhanvantari Swami. Esta gravação foi realizada no Paraíso dos Pandavas, por mim, Giridhari Das, discípulo de Hridayananda Das Goswami Maharaj, Srila Acharya Deva. A gravação foi revisada por Sadhu Sangha Das, de Brasília, discípulo de Srila Dhanvantari Swami, e foi concluída no dia 10 de maio de 2012.